começou uma polêmica em torno dessa questão de ir aos bairros populares. Como é que são as condições aí, você que tem feito aí, pelo que eu entendi, um trabalho de cadastramento, uma espécie de censo do bairro, como é que são as condições de quarentena das pessoas que moram aí em Ribeirão Fresco? As condições de quarentena são muito precárias, né? Inclusive, como morador do bairro, até não tinha dimensão do problema que a gente tem, né? Tem-se muita ideia se vende, né? A ideia de Blumenau, Alemanha no Brasil, por conta da Oktoberfest, da colonização e tudo mais, mas a realidade é muito contrária a isso. A gente, fazendo o censo ontem, encontrou moradores vivem em moradia com chão de terra batida. A gente encontrou companheiros que a parede é de telha, de internite, lona, né? Tem algumas fotos, não sei se vocês vão passar. Eu vou pedir para a produção, se me permite interromper, eu já peço para a produção pegar as fotos aí e mandar e se preparar para passar. Eu acho que seria muito importante o pessoal ver isso daí, mas perdão pela interrupção, Matheus. Não, tranquilo. Também a gente viu casas com 10 pessoas, sendo que 2 são doentes. Casas não, barracos, né? E a grande maioria não tem água encanada, é água da nascente, né? Água que, por ser uma região, tem um ribeirão, então o pessoal pega água do ribeirão, né? Então não tem água tratada. Sim, diria que do lugar onde a gente fez o censo, que o bairro é grande, né? Do lugar onde a gente fez o censo, eu diria que 95% não tem água encanada. E 90% não tem luz própria, rabicho, né? Então, assim, você vê que a condição do pessoal é altamente precária. Boa parte ali falavam pra gente que tem alimento ainda, mas duraria aí, na condição de isolamento, duraria de 1 a 2 semanas, mas já tinham algumas que a gente vai ter que agir imediatamente, porque não tinha absolutamente nada no armário, a não ser aquela cena lamentável de água na geladeira, né? O único produto que você abre a geladeira tem água para oferecer. Então é uma condição bem precária aí. Acho que foi bem interessante, né, esse censo que a gente está fazendo, porque não foi uma questão minha, né? Todos os dirigentes ali do conselho ficaram estarrecidos com a condição. Porque muitos assim, o vizinho é vizinho, entendeu? Mas o cara não sabia que a pessoa estava naquela condição tão precária, de não ter arroz para o próximo dia e tudo mais. Então é bem preocupante. Bem, na medida em que você coloca aí as questões, em primeiro lugar, eu acho que é importante entrar nessa discussão, Matheus. Você pinta um quadro que é verdadeiramente trágico. E, assim, se me permite a insensibilidade do comentário, eu sou obrigado a dizer o seguinte: isso é Santa Catarina, que é um dos maiores IDHs do Brasil. Uhum. Uma das melhores condições de vida do Brasil. Pode não ser um estado tão rico quanto aqui em São Paulo, mas mesmo assim está bem acima da média nacional. Me preocupa a proposta de quarentena sem nenhum apoio social, etc., como está sendo produzido pelo governo federal, ou com muito pouco apoio, com a esmola que eles aprovaram aí no dia de ontem, em estados como Sergipe, Alagoas, Maranhão, Rondônia, que a disparidade social é muito maior. Eu lhe pergunto assim, quais são a profissão, vocês têm ideia mais ou menos de quais são as profissões das pessoas que estão aí que moram com vocês, etc., eu acho que o público precisa ter um pouco de noção do que a gente está tratando. Porque a situação que você narra é a situação de, oficialmente, dados oficiais que são muito subestimados, 11% da população brasileira, que é o número de pessoas que vivem em favelas, efetivamente. E eu não sei se essa comunidade que você está seria considerada uma favela pelos critérios do IBGE. Uhum. Não, eu concordo com você, por isso que eu até coloquei a questão da Alemanha brasileira, né? Porque se a Alemanha brasileira é assim, imagina, sei lá, a Síria brasileira, né? Então,
É uma situação bem preocupante. Eu também fiz esse paralelo. Se Blumenau a situação é essa, quem dirá aí de outros estados que têm uma industrialização muito inferior à que a do estado, e até outras cidades do estado, porque a gente está falando da terceira maior cidade do estado, né? É o quarto maior PIB também, é o terceiro, não me recordo agora. Só que, em contrapartida, segundo dados do próprio IBGE, 10% da população de Blumenau vivem nessas condições aí que a gente está falando, né? Essa a cidade com maior número de moradores em situação de favela. Esse censo que a gente fez também foi muito interessante do ponto de vista aí da economia que você tratou, porque boa parte, se não é a esmagadora maioria, eu não vou ter dados ainda muito precisos, porque a gente está fazendo levantamentos, depois a gente vai poder tratar um pouco melhor em percentuais. Mas a esmagadora maioria, eu arriscaria dizer aí de 80% a 85%, não tem carteira profissional registrada. São trabalhadores ou informais ou desempregados. E muitos deles falaram, né, no próprio censo, porque foi muito interessante a recepção do pessoal, quando a gente se apresentou como um conselho popular, que estaria ali ao lado da população para enfrentar a crise e tudo mais. O pessoal foi totalmente aberto, quis responder o cadastro, até pessoas agora estão vindo procurar a gente para fazer o cadastro de lugares que ainda que a gente não passou, né? Então, foi bem interessante a recepção da população ali, da comunidade, e a maioria não, são várias as profissões, né? Tem padeiros, a gente encontrou garçonetes, a gente encontrou serventes de pedreiro, pedreiros, motoboys, costureiras autônomas, costureiras de indústria, têxteis, metalúrgicos, professores, a gente encontrou trabalhadores da área da saúde, que são principalmente, não os médicos, lógico, né? Mas principalmente aquele pessoal que passa na comunidade, né? Da saúde familiar. E também uma coisa que foi bem interessante, muitas pessoas afastadas por doença, a gente encontrou ali. Muitas das pessoas que têm carteira assinada, das que estão trabalhando, não era a maioria era de pessoas afastadas, seja por doença, ou seja por alguma questão de fratura, né? Mas foi isso daí, inclusive na reunião de balanço que a gente fez hoje, a gente comentou sobre isso daí. Muitas pessoas ali afastadas por doenças, mas lógico, ligado à condição de vida do pessoal, né? Não, eu faço essa introdução porque, primeiro, assim, o quadro eu acho que é importante porque a estatística é um negócio frio. Falar que 11% dos brasileiros, 25 milhões de pessoas, mora numa situação de favela, que eles usam termos aí, moradia precária e similares, isso daí não descreve. Eu acho que o que descreve efetivamente a situação da crise que o país está passando é a colocação que você fez. Falar que o pessoal, quem tem carteira assinada está afastado por doença, a maior parte do pessoal não tem. Que muitas casas aí não tem o arroz para cozinhar no dia de amanhã. E isso daí eu acho que esse daí é um ponto essencial. Eu queria que você desse um relato, assim, sobre o problema do... Como é que a gente pode dizer? O que vocês estão deliberando aí para poder agir em função, para ajudar a população aí nesse momento de crise social extremamente aguda que a gente está sofrendo? Então, a gente está formulando um manifesto, né, não está completo ainda, porque até a gente achou que seria importante primeiro fazer esse cadastro para ver quais as reivindicações a gente deve adotar, né? Porque, por exemplo, se 90% da população não tem luz, né, só a questão de não cobrar taxa de luz também não é viável, né? Teria que ter a implementação de
de luz, né, de energia elétrica, de encanamento, enfim. Então a gente ainda está formulando a nossa proposta política, né? São vários pontos que estão no programa do partido, né? Por exemplo, distribuição de álcool em gel, distribuição de máscaras, luvas. Que eu imagino que seja uma... Você me permite a interrupção? Eu imagino que seja uma preocupação que simplesmente não passa pela cabeça dos moradores, porque o pessoal está mais preocupado aí, né, no caso, com garantir a comida do dia de amanhã. Então, eu também achava isso, mas muita gente ali tinha álcool em gel. Se preocupou com... Muitas pessoas falaram, fui procurar, mas não tinha mais, ou não tinha condições. Mas do dado, muitas pessoas ali tinham o álcool em gel, principalmente. Eu diria uns 70% tinha em casa. Ou porque conseguiu em algum lugar, ou porque comprou antes de se esgotar, do preço chegar lá em cima, né? Nós mesmos em casa, agora está cerca de R$50 um frasco aqui, mas a gente conseguiu no 10 por R$10. Então você vê com a especulação aí, né? Também leva a população à morte, né? Mas com certeza, entre esses produtos de combate ao coronavírus e de combate à fome, o pessoal vai no segundo. Mas então seria isso. A gente defende várias propostas que estão no programa, né, que já é de consenso, por exemplo, proibição das demissões, não cobrança da água, luz, aluguel, e não é o que o governo aqui, por exemplo, o governo aqui diz que não vai cortar a luz, mas é o que a gente vem discutindo. 3 meses aí vão acumular água, luz e tal, e depois essa conta toda aí, quem é que vai pagar, né? Vai ser a gente. Então o pessoal já vai estar desempregado e tudo. Depois eles vão cortar a luz do pessoal. Então o que a gente vai defender é que não seja cobrado durante um período que a gente vai determinar aí, de 6 meses, provavelmente. Mas esse manifesto vai ser lançado. Inclusive a gente vai estar lançando em conjunto com o manifesto o jornal A Voz do Bairro. E na primeira edição vai ser o lançamento do manifesto do Conselho Popular, né? Porque também a gente entende que nesse momento é importante uma imprensa aí dos trabalhadores para conscientizar a população e também para convocar os moradores a participar do conselho, a contribuir, né, de forma voluntária com esse trabalho. Mas com essa situação aí que a gente está falando aqui, a gente vai ter que ter também uma política de atender às demandas imediatas da população. Então, fazer um trabalho de angariar alimentos, de angariar produtos, e também acho que surgiu uma iniciativa interessante, que algumas pessoas que moram aí são costureiras que têm máquinas em casa, né? Então, a gente vendo que não encontra em lugar nenhum as máscaras, a gente vai buscar fazer elas na nossa comunidade, para distribuir para o nosso pessoal que está aí na linha de frente trabalhando, mas também para a gente poder distribuir para a população de forma geral, né? Vamos comprar os insumos e essas companheiras vão fazer, né, a máscara.